Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Alciele Nobre. Na aula de hoje, aula de redação, análise temática, porque eu sei que vocês gostam. Para a aula de hoje, eu separei um tema que grita para o Enem. Um tema de injustiça social. Olha só esse recorte temático. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil. É interessante entender a proposta aí do tema, o recorte temático, porque não é inclusão de modo geral, não é acessibilidade. São temas que estão relacionados sim ao deficiente. Mas aqui é a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho. Então vamos focar nisso. Nessa aula e em todas as nossas aulas de análise temática, o que é que eu proponho a você? Oferecer caminhos para que você possa dissertar, para que você possa criar, produzir o seu texto, que é isso que é legal. Até porque no momento que você estiver fazendo lá a sua redação, Enem, concurso público, seja o exame qual for, você estará sozinho e fazendo a sua redação. Então, é importante aqui começar a treinar. E nesse tema, com relação a deficientes, no mercado de trabalho, vale a gente pensar em algumas informações, porque todo tema, as informações precisam ser elucidadas, precisa vir à minha mente. Existe uma lei, que é a lei de cotas. As empresas elas têm por obrigação ajustar no seu quadro de funcionários de 2 a 5% pessoas com deficiência. Isso vale para a empresa pública e para a empresa privada, mas num quadro de pelo menos 100 funcionários. Nós temos aí uma questão de preconceito quando não há inclusão desses deficientes físicos no mercado de trabalho, que esse preconceito é chamado de capacitismo, em que você limita a pessoa àquela deficiência. Por exemplo, eu estou limitando um surdo à só surdez dele. Quer dizer que ele não tem a capacidade de trabalhar, de desenvolver alguma ação produtiva em razão dele ser surdo. Eu estou limitando o deficiente físico, o cadeirante, àquela condição dele e impossibilitando dele produzir algo, Olha que a gente precisa compreender que o ser humano, dentro de uma limitação, ele tem as outras habilidades que ele pode desenvolver. Então é importante ter esse olhar e é importante pensar sobre isso. Antes de passar aquele passo a passo da redação, vale lembrar um dado estatístico do Ministério do Trabalho que diz o seguinte: no Brasil há mais de 30 milhões de pessoas aptas a trabalhar com deficiência física. Olha só, 30 milhões. Essas pessoas estão aptas. Estou falando de idosos, não estou falando de crianças, não estou falando das pessoas impossibilitadas de trabalhar. São 30 milhões de deficientes com aptidão para trabalhar. Mas não tem 300 mil no mercado de trabalho. Então eu já posso mencionar nesse texto que há sim uma exclusão. E isso é uma tremenda injustiça social, não é verdade? Então, olha, esse olhar é bem pertinente. Então, vamos pensar em como nós vamos produzir esse texto? Vamos pensar em como nós vamos destacar aqui informações direcionadas para uma boa produção de uma dissertação? Vamos lá. Como é um tema de redação para o Enem, é interessante você transformar o tema num problema. Esse tema não é um problema, porque a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é um problema, é a solução. Então você vai mostrar já no início desse texto, na introdução, a problemática. Não se esqueça, a introdução precisa abordar essa problemática. E qual é o problema aí? Não há inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós temos um número mínimo com relação a isso, tá? Deixe isso muito claro. É interessante perceber que, como é um tema da redação do Enem, uma boa interpretação leva você a discutir também sobre as causas do problema. Então, a gente pode citar aqui 2 causas que vão ser úteis para o anúncio dos argumentos no desenvolvimento. O aspecto cultural. Gente, ao longo da história, os deficientes sofreram exclusão. Bem no passado, inclusive, eles eram condenados à morte, tá? Bem no passado. Com relação também a uma outra causa, nós temos a passividade social. E essa passividade social muitas vezes está dentro da própria família. Ah, Deus quis assim, ele não pode trabalhar, ele é desse jeito, pega um benefício e encerra a sua história.
impossibilitando dessa pessoa ter uma melhor vida social. Então nós temos o aspecto cultural, né, que deixa isso muito claro, definindo essa pessoa que não pode trabalhar, e nós temos a passividade social. Quais os efeitos? São inúmeros os efeitos. Exclusão social, injustiça social, desigualdade, desemprego, hostilidade. São esses efeitos que a gente apresenta aqui. Então, outros pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que servem para o repertório, que eu vou indicar aqui, nós poderíamos usar como personalidade o Stephen Hawking, aquele físico que tinha uma doença degenerativa, que morreu há pouco tempo. Gente, esse homem tinha várias impossibilidades, mas ele conseguiu deixar um legado importantíssimo para a ciência independente disso. Isso é um exemplo, é um tapa na cara de alguém que acha que não consegue ou que não entende que a outra pessoa é capaz em razão da deficiência, né? A menção aí, o Stephen Hawking, ela é extraordinária para esse texto, aposte nisso. Vocês podem até utilizar o trecho da música do Engenheiros do Havaí, Ninguém é igual a ninguém, não é? Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta, se é que sente, a mesma indiferença, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Nós queremos que todo mundo esteja fechadinho num padrão de uma caixa, mas as pessoas são diferentes e a sociedade precisa entender isso. Um outro repertório interessante são as citações, né? Citação é sempre legal porque filósofo, sociólogo, eles versam sobre a sociedade, eles falam sobre o homem na sociedade. Então, Aristóteles diz que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Essas pessoas com deficientes precisam ser adaptadas a este trabalho. Que trabalho essas pessoas podem desenvolver e desenvolver bem? Que produtividade essas pessoas podem gerar? E vamos encaixar essas pessoas nesse espaço? Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, que é do George Orwell, jornalista inglês. Eu acho que os Engenheiros do Havaí, eles fizeram uma intertextualidade, né? Porque alguns são mais iguais do que outros. As pessoas com deficiência deveriam ter um tratamento para que se adequasse a uma sociedade, ao trabalho, mas não tem, né? Essas pessoas são excluídas. O preconceito é uma opinião sem conhecimento. Eu voltei, deixei isso muito claro, o filósofo francês. É de eu ter preconceito, né, eu agir com capacitismo contra alguém, achando que aquele surdo não consegue desenvolver nenhuma atividade, achando que o deficiente visual não consegue desenvolver nenhuma atividade, que o cadeirante não consegue desenvolver nenhuma atividade, ou outras pessoas que têm algum transtorno, por exemplo. O Paulo Freire diz que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, se eu estou falando sobre inclusão, é pertinente citar o Paulo Freire nesse texto. E Thomas Hobbes, gente, o homem é lobo do próprio homem. Quando eu causo injustiça social, quando eu sou agente de uma sociedade que traz aí fomenta uma desigualdade social, eu estou sendo lobo da minha própria espécie. Então, essas citações, ajuste aí. Se vocês quiserem rememorizar essas citações, dá uma pausa aqui, volta um pouquinho e aí vocês podem estar aplicando no texto de vocês. Quanto à história, gente, nós temos alguns fatos históricos que realmente impulsionam essa cultura, né? Os esquimós, né? E além de grandes civilizações como os gregos antigos ou os espartanos, matavam as pessoas com deficiência que nasciam, como quem diz assim, não vai ter utilidade nenhuma para a sociedade, vamos matar. Os surdos não podiam casar no passado. Acreditava-se que não tinha alma imortal, né? Eles, no início da Idade Média, eram pessoas assim que eram tidas como entidades diferenciadas. As instituições de confinamento para deficientes surgem como serviço social, ou seja, confinar, excluir, isolar e não incluir. Era como se fosse um serviço social, uma bondade do Estado, né? Uma assistência. Os deficientes mentais, o registro na história mostra que eles são considerados seres assim, diabólicos, né? Um predomínio aí na concepção, na reforma protestante. Então, aquela pessoa, ela é possuída de um mal, então ser diabólico. Então, são vários aspectos que foram construídos ao longo da história que fizeram com que muitas pessoas se tornassem, né, preconceituosas, vissem nessas pessoas a incapacidade de serem incluídas não só na sociedade, mas no mercado de trabalho.
Então, é esse o panorama problemático que nós precisamos desenvolver na redação. Vamos pensar em como essa introdução pode ser feita. Se fosse produzir essa citação, eu colocaria logo do início Stephen Hawking. Porque eu já trazia esse grande físico, né, que deixou um legado importantíssimo para a ciência. Mesmo com várias limitações e impossibilidades, esse homem não deixou de produzir, não deixou de trabalhar. Aos 20 anos, ele descobre que tem essa doença e ele sabe como isso vai se proceder. E nem assim ele se isola. E aí eu relacionava ao trabalho. Diferentemente de milhões de pessoas que estão aptas a trabalhar, segundo o Ministério do Trabalho, muitas pessoas não estão produzindo, não estão na atividade laboral, porque existe uma exclusão de deficientes no mercado de trabalho no Brasil. E aí essa tese, eu poderia pegar um gancho com as causas, mas vale evidenciar que esse problema está bem relacionado, está muito relacionado a um aspecto cultural e uma passividade social. Então, se eu tenho a causa 1, aspecto cultural, a causa 2, passividade social, eu tenho duas ideias para o meu desenvolvimento. E vou lá produzir um tópico frasal como operador argumentativo de início. É importante, é válido ressaltar que o aspecto cultural muito impulsiona esse cenário, muito impulsiona essa problemática. E nesse aspecto cultural, eu poderia trazer uma realidade da sociedade, eu poderia evidenciar que isso está relacionado ao capacitismo. A sociedade culturalmente criou um preconceito em que relaciona a pessoa com deficiência a um ser incapaz. Ou seja, essa pessoa é limitada. E isso está comprovado de que forma? Nós tínhamos um dado estatístico do Ministério do Trabalho. Isso fica comprovado, o capacitismo, essa cultura de preconceito, em que mais de 30 milhões de pessoas aptas a trabalhar com deficiência, não existe desse número 300 milhões de pessoas trabalhando. Então, olhe quanto isso é injusto. É interessante colocar no argumento que esse dado revela uma injustiça social, em que nós privamos essas pessoas de um meio social, em que nós privamos essas pessoas de uma funcionalidade que é importante para o bem-estar do ser humano. Então, é a crítica que se faz. Para o segundo argumento, o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro do texto, nós podemos destacar a passividade social. As pessoas se acomodam, nessa questão, ou seja, de se julgar incapaz, de se relacionar a uma incapacidade, e acha que essa pessoa, enquanto empresa, não contrata. Essa pessoa, enquanto família, não fomenta esse trabalho. Essa pessoa, enquanto escola, digamos assim, esse agente, não desenvolve atividades profissionais, cursos profissionalizantes para que essas pessoas possam se desenvolver em alguma determinada área. Então, é esse o cenário no Brasil. Nós temos uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, mas essas pessoas não vivem a condição de igualdade. Nós poderíamos colocar aqui a citação em que o George Orwell deixa muito claro: somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E é exatamente o deficiente físico que acaba não se encaixando no mercado de trabalho, porque ele é excluído. Interessante aqui entender um caminho que eu estou direcionando para a produção desse texto. E aí, pensando na conclusão, na proposta de intervenção, o que fazer? Já há uma lei, Alciele. Como fazer com que essa lei seja colocada em prática? Há uma lei, mas muitas vezes as vagas ofertadas são pouco atrativas. Então é preciso que os espaços de trabalho reconheçam que essas pessoas podem desenvolver uma atividade que tanto dê uma satisfação profissional, como dê uma produtividade, porque não é só para colocar o deficiente no mercado de trabalho. Então a gente poderia pensar no Ministério da Educação em promover cursos, em promover cursos profissionalizantes para os deficientes, por meio de investimento nas escolas de ensino médio, principalmente, que aí é a fase que está prestes a completar 18 anos, a fim de incluir essa demanda, no mercado de trabalho. Uma outra proposta poderia ter como agente o Ministério do Trabalho,
né, em promover uma política pública de ampliar as vagas para os deficientes físicos e dar uma condição melhor para os deficientes físicos no mercado de trabalho por meio de incentivos fiscais às empresas privadas, e detalhando aí, isso poderia acontecer por meio de uma parceria público-privada. Tá? Qual o efeito? Todo efeito está relacionado a combater o problema, né? Incluir essa demanda no mercado de trabalho de modo justo, garantindo justiça social. Então é esse caminho que eu dou a você para que você disserte sobre os deficientes físicos no mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado dessa aula e já é hora de treinar sua dissertação padrão Enem. Muito obrigada pela atenção e até um próximo encontro aqui com a professora Alciele Nobre.